Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Fala, galera! Aqui não é o Wagner Espadoto, mas a gente está mais um Café Country aqui, edição especial. É Sérgio Magalhães que fala, eu estou aqui com a Érica Magrice. Fala, galera! Estou com o Beto Nitrini. Fala, Serginho. E aí, galera, tudo bem? Eu não posso falar o ancião do trio, porque esse bordão é só do Vagnão. E hoje, vocês estão achando estranho, mas a gente... Quem fez a abertura fomos nós, porque a gente vai entrevistar o Vagnão. Wagner Espadoto, nosso convidado especial. Fala, Vagnão. Nossa, eu tô me sentindo agora, hein? Bem-vindo ao Café Country. Nossa, obrigado. Que emoção, gente. Você não sabe como eu tô agora. Tô até nervoso. Arquivo confidencial. A gente vai colocar você na parede. Tudo que você faz com a gente, hoje a gente vai dar o troco em você. Eu quero saber se eu vou poder falar a verdade. Eu só quero saber se eu puder falar a verdade. Eu tô hoje como Wagner Espadoto, é isso? Sensacional, é isso? Se não fosse pra falar a verdade, a gente não tinha nem começado. Aliás, foi por isso que a gente começou a ideia do Café Country, que era a gente falar as verdades que alguém precisava falar. Exatamente. E aí hoje a gente vai bater um papo aqui com o Wagner. Como a gente está sempre trazendo convidados, a gente vai bater um papo com o Wagner e entender um pouco da história do Wagner, né? Como ele entrou no triatlon, como que ele começou como atleta, como que foi essa paixão dele pelo triatlon e depois hoje a profissão dele, a própria assessoria, como ele lida com os alunos. Todo mundo sabe que ele é um grande estudioso, um grande apaixonado pelo triatlon, mas também muito estudioso e é uma referência hoje dentre os técnicos, né, assessoria. Então esse é um bate-papo hoje nosso com ele para entender um pouco todos esses aspectos e da onde veio toda essa história. O Wagner, conta um pouco, eu não sei se é mito, como é que é, mas quando você começou, você disse que você começou a pedalar, que você tinha eu não sei se era uma mountain bike ou era uma barra forte, mas aí você começou a criar gosto por pedal e depois veio o triatlon. Como é que foi isso? Conta um pouco desse começo pra gente, do triatlon, e como que você caiu nisso, né, depois, mas assim, bem o início. Bom, foi muito engraçado, né? Eu sempre gostei de bicicleta, então a bicicleta ela sempre teve no meu DNA, assim. Então, desde a parte da mountain bike, até uma evolução depois. Eu tive antes uma Caloi Cross, que era uma extra nylon, lá atrás, quando tinha, sei lá, 9, 10 anos. Então ela sempre fez muito parte da minha vida, né? Eu andei muito de bicicleta na rua, eu pulava rampa, então tudo que aquela garotada fazia na rua, eu tava sempre ali muito envolvido. O triatlo em si, ele chegou na minha vida, além de já ser apaixonado por alguns esportes, né, os esportes mais básicos, eu uma vez vi uma prova na televisão e não sabia o que era o Ironman. Eu não lembro se foi em VHS, o que foi, mas eu vi na televisão e falei assim, né, eu na época tinha uns 18 anos, eu falei, um dia eu quero fazer um triatlon e um dia eu vou fazer essa prova. Mal sabia eu que era o Ironman do Havaí, eu não tinha a menor ideia. E aí as coisas foram migrando, eu fui pra faculdade, com o primeiro ano já pensando em ser técnico de triatlon, vendi meu carro pra comprar uma bicicleta. Eu nunca tive barra forte, mas eu tive mountain bike, ou seja, eu comecei com uma mountain bike, isso é bem legal. Vendi meu carro pra comprar uma road bike, na época uma Cannondale, patrocina a gente, Cannondale sem problemas. E aí o que acontece é que, por uma questão de necessidade, eu não tinha dinheiro, eu precisava me locomover de bicicleta. E eu morava no centro de São Paulo, ali perto da Paulista, no Bexiga, na verdade, e eu tinha que me locomover até a Zona Norte de bicicleta. Então isso era praticamente diário. Isso fez com que eu me desenvolvesse muito bem no ciclismo, né? E pegar amor por tudo isso. E assim, o gosto pelo triatlon começou desde a faculdade, porque eu queria, na verdade, me envolver com o triatlon desde o início. Eu fui para a faculdade de Educação Física para me tornar um técnico de triatlon. Eu comecei a treinar triatlon, né, na época com o Marcos Paulo Reis, porque na época ele era técnico da Seleção Olímpica Brasileira, e eu vi ali uma chance de aprender com o melhor. Então, por isso, eu fui treinar com ele. Eu falei, preciso aprender, preciso estar perto de quem sabe, né? Eu preciso me envolver com esse cara, ser professor dele. Veja, que eu fui professor dele durante 9 anos depois. Então, minha vida, sem querer, eu fui planejando, mas eu não tinha ideia de que as coisas iam acontecer nesse formato, né? Então, você já foi procurando, na época que você falou, a Faculdade de Educação Física, já direcionada por causa do triatlon, ou a Educação Física já veio antes até de você pensar no triatlon, né? Sim, eu comecei Educação Física pensando em fazer triatlon. Tanto que no segundo ano ali, na minha classe, tinha uma garota que ela trabalhava na Rossetti, que era a Track and Field. E eles faziam a prova do Núbio.
o que acontece? Eu pedi para ela para eu ser staff lá na prova do Núbio. Então eu conheci, né, o meu primeiro contato com o triatlon foi essa prova. Eu fui lá, trabalhei em Santos. Eu lembro que eu voltei para São Paulo desesperado, peguei minha mountain bike, saí que nem louco, pedalei 40 km malucamente, assim, e saí para correr, depois que nem louco, porque aquilo era, eu falei, nossa, que legal, eu quero me envolver com esse esporte de qualquer jeito. Então, isso me motivava muito, né? E a partir daí, todos os passos foram dados nesse sentido, né? Comprar uma bicicleta, poxa, não tinha dinheiro, como eu faço? Pô, eu tenho um carro, isso aqui me dá muito prejuízo, a bicicleta não vai me dar, a bicicleta, o custo é praticamente zero. Vende o carro, paga algumas dívidas da faculdade que eu tinha na época, paguei essas dívidas, consegui um crédito educativo e fiquei me locomovendo só de bicicleta. Foi assim que se deu a história de o início de se envolver com o triatlo. Marcos Paulo também foi muito querido na época, ele me deu uma bolsa, isso é muito importante, ele me deu uma bolsa como atleta, eu passei algum tempo ali por volta de 2000 com bolsa atleta, tentando me envolver com o triatlon. Então, todo o teu início aí, praticamente o teu primeiro contato depois da prova do Núbio, devia ser o quê? Era o Troféu Brasil, provavelmente. Troféu Brasil, foi no Troféu Brasil. Que era um clássico, você foi para o Marcos Paulo, que é um grande professor, e foi o teu primeiro estágio, vamos dizer assim, os primeiros passos de aprendizado foram com o Marcos Paulo, onde você foi se colocando como técnico ou como professor ali aprendendo, né? Tem um espaço, né? Primeiro eu fui atleta lá, né? Era aluno. Passou um tempo, eu tava no Incor já nessa época, e eu queria pedir para trabalhar lá, né? Eu falei, olha, eu sou professor, né? Já te conheço e tal, será que existe alguma possibilidade de trabalhar aí? E aí apareceu uma oportunidade junto com o Fábio e o Marcos Paulo de trabalhar lá, e eu fiquei 9 anos lá na MPR, onde eu aprendi muito. Mas, o Vagnão, quando você começou, você já tinha a ideia de ser técnico? Ou você queria ser um atleta e depois você foi ser técnico? Eu não sabia muito bem qual era a dinâmica de ser técnico, né? Eu não tinha ideia do que era isso. O que aconteceu foi que as coisas foram migrando para isso. Eu queria ser atleta e eu queria me envolver com o triatlon. Bom, se eu faço educação física e existe a oportunidade, e eu faço triatlon, eu tenho a experiência, né, da educação física, que vai me agregar, e eu tenho a experiência do triatlon. Então eu quero fazer triatlon como profissão. Até então, eu usei muito, inclusive, dos meus treinos, inclusive fazer Ironman. A ideia de fazer meu primeiro Ironman foi porque eu comecei a treinar alguns atletas para Ironman e não tinha a menor ideia de como funcionava a realidade da prova. Então, assim, poxa, como que eu falo pra esse cara que no quilômetro X ele tem um vento assim, assim, assado, que ele vai sofrer assim, assim, assado? Foi daí que eu comecei a fazer o Ironman, até me virar técnico. Então, desde o início, foi tudo muito voltado pra ser técnico. Por isso que é bizarro, né? É meio estranha essa história, que você fala, como assim, você entrou na faculdade pra ser técnico de triatlon em 99? Mas foi. Minha vida inteira foi voltada pra isso. Eu não tenho outra história, né, a não ser o triatlon. E, Vagnão, uma pergunta assim já de técnico, entrando na parte técnica, hoje você tem atletas profissionais, né, e atletas amadores. Qual a diferença? Como que você consegue organizar isso para você ser porque é diferente treinar um profissional, que o cara tá buscando o máximo da performance dele para conseguir ganhar de todo mundo, do que um amador, que o amador tá ali para bater um recorde pessoal dele, que dependendo da prova, na verdade não deveria ter resultado relevante dentro da prova, né? Se ele conseguisse fazer o número que ele conseguiu fazer, até pelo que a Luísa Batista falou pra gente, que atleta compete com ele mesmo, né? Então, como que você consegue organizar isso para passar um treino entre o treino de um atleta amador e de um profissional e dos vários níveis de amador, né? Acho que essa aqui é uma questão. Como você consegue organizar isso dos seus alunos? Eu acho que a grande diferença que tem entre um atleta amador e um atleta profissional, e vamos falar profissional, é aquele atleta que deveria só viver do esporte, que não é o caso no nosso país, basicamente, ou a maioria deles não consegue, como esse cara descansa. Porque quanto mais descanso eu tenho com este cara, mais eu vou absorver carga. Então, por exemplo, hoje em dia eu não tenho mais atleta profissional, né? Não sei se eu quero ter mais atleta profissional, isso é uma posição minha. Por quê? Porque eu acho que é um trabalho extremamente grande. Você coloca o teu nome, muitas vezes, em jogo, né, com atleta profissional. E eu sou um cara extremamente competitivo no sentido de querer entregar o melhor. E
Quando eu tenho uma parceria com um atleta profissional e eu vejo que essa parceria, por exemplo, ela não está igualitária no termos de entrega, então para mim não vai fazer sentido. Para não ter experiências negativas, eu talvez me ponha num lado agora de treinar só os meus amadores. O amador, ele tem um lado psicológico importante como profissional, só que é diferente. As demandas dele são diferentes. Né? Então, assim, você não vai cobrar tanto esse atleta, você consegue colocar treino mais ajustado em termos de carga. Se ele não treinar, não tem problema, você consegue ajustar a semana desse atleta. O profissional, muitas vezes, é lógico que você consegue ajustar a carga do teu profissional, mas você tem um planejamento muito detalhado, porque começa a entrar em detalhe, Betão. O profissional é muito detalhe. Né? Se você observar, eu tenho 2 atletas ou 2 atletas que têm o mesmo nível ali de condicionamento, basicamente. E elas uma vai ganhar, a outra não, em cima do detalhe, em cima de uma economia de corrida um pouco melhor, em cima de algum outro detalhe de transição. Então, aí é o específico. Eu acho que a grande diferença é o como você aborda esses caras, né? Os amadores acham que muitas vezes eu sou duro. Eu sou muito mais duro com um atleta profissional, que vive disso e tem que ser profissional para valer a pena, do que um atleta amador. Entendeu como é que é? E olha que você anda mais soft ultimamente. E olha que eu ando um doce de pessoa, diga-se de passagem. Quem conheceu o Wagner melhorou, 5 anos atrás, ele tá sabe como é que era. Ô, Wagner, eu queria voltar um pouco naquele... Você estava falando antes dessa pergunta do Beto, que a tua experiência, né, quando você fez algumas provas, né, várias provas de triatlo e o Ironman, te serviram como aprendizado e como para o que você é hoje, né? Óbvio, parte do aprendizado, parte da tua experiência veio das tuas provas, da tua experiência como atleta, né? Que é aquilo que você falou, né? Como é que eu ia treinar alguém sem passar por aquilo, sem saber o que era aquilo, né? E tem muita gente que fala, né? Apesar de não ser o teu caso, porque a gente sabe que você fez sempre provas muito difíceis e teve bons resultados, inclusive, né, no Ironman Brasil e mesmo em Kona você teve bons resultados de tempo, né? Porque tem muita gente que fala assim, a pessoa para ser um bom técnico não precisa ser um bom atleta, né? E nem sempre, dizem que os melhores professores não são os melhores atletas, mas eu queria saber o que rapidamente que vem à tua cabeça, quais foram os aprendizados, né, que você lembra ou que você tem hoje em mente que a tua experiência como atleta te deu e que você traz para os teus alunos, né? Tem uma coisa que é muito forte, que eu lembro de antes de cada prova, que você chama todo mundo, e você tem uma palavra para todos eles, onde você fala que o dia é hoje, que esse é o momento, quer dizer, que são coisas que eu sei que você tinha como força para você, né, antes da prova, né, que você usava como você. Eu queria entender um pouco quais foram os aprendizados e como que você usa isso com eles. Sim, eu não fui um atleta de fazer muitas e muitas provas. Por quê? Mais uma vez a questão financeira. Então assim, eu fazia 2, 3 provas no ano, curtas naquela época. O Ironman, quando eu fazia o Ironman, eu só fazia o internacional, ou seja, era o internacional e o Ironman, porque eu não tinha condições de viajar e fazer outras provas, eu precisava focar, né, era extremamente focado. O que eu acho que eu mais aprendi nesse tempo não tão longo como atleta foi a parte técnica. Eu sempre fui extremamente detalhista. Então, assim, enquanto as pessoas... o meu pior Ironman, teoricamente, né, foi o primeiro, que eu não sabia nada, eu tinha que perguntar tudo, e eu fiz um monte de lambança, assim. Depois, as coisas começaram a se acertar muito em termos de organização, do que levar, do que não levar, que tipo de... em que momento eu vou comer, como treinar isso, né? Como treinar o meu intestino. Então, já lá em 2010, a gente já pensava em todos os detalhes, como colocar o gel para ficar mais fácil de retirar na bicicleta. E até hoje, você vê muitas vezes os técnicos não orientarem seus atletas de como tomar o gel, ou como puxar esse gel, né? E às vezes fica uma bagunça, o atleta... E assim, não é só o caso do atleta, você tem as nutricionistas muitas vezes, elas montam cardápios de prova pensando muito mais no aporte energético e nutricional do que na logística. Então assim, eu como técnico aprendi muitos detalhes do que levar, do que não levar, quantos tipos de alimento eu tenho que ter, e tudo isso planejado de forma antecipada. Isso eu passo muito para eles. A parte mental, ela é muito difícil, né? Porque cada atleta, ele tem um mindset diferente ali de prova, né? Alguns querem classificar, outros querem completar, né? Então, se você
observar bem, é muito interno do atleta. Eles têm que criar um pouco o olho de prova, sabe? Aquele olho que é, hoje eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou entregar o meu melhor, eu vou conseguir o que eu quero, né? Independente da situação. Na prova você vai ter altos e baixos, mas o como lidar com isso, eu acho que é a parte mais difícil ainda que eu tenho em como passar por esses caras, entendeu? Agora, a parte técnica eu sempre fui muito bom em termos de como fazer, organizar as coisas. A gente teve uma experiência engraçada em Nova York, você lembra, né? Eu arrumei todos os teus sacos, arrumei uma série de coisas da sua prova, e você falou, nossa, o que é isso? Eu não sabia que tinha isso. Você lembra disso? Lembro sim. O Wagner, ele tem esse negócio... Vocês sabem que hoje eu vou ficar mais quietinha, porque eu já conheço muitas histórias aqui, eu vou deixar muitas vocês mentiras. Fazerem as perguntas. Mas ele tem esse lado, assim, de organização, que quando eu tava treinando um pouquinho, era algo que ele super pegava no meu pé, assim, de me organizar com os treinos, de me organizar com a nutrição, de me organizar com tudo, porque ele e ele ainda é uma pessoa super organizada, assim. Eu acho que ele traz isso muito da experiência dele como atleta mesmo, de ser organizado. E eu acho que é uma coisa que ele também cobra das pessoas que treinam diretamente com ele, entendeu? Isso eu não sei nem se é uma coisa muito boa, porque o que acontece? Como eu tive uma influência, é evidente que cada pessoa, ela cria as suas coisas, o seu universo em cima das suas experiências, e eu não sou diferente. Então, basicamente, muitas vezes o que eu espero de um atleta, que é o compromisso que eu tinha. Então isso às vezes é um pouco mais complicado no sentido de, você quer brincar? Não tem problema, a gente consegue se divertir com o triatlon, mas aí ter o resultado, eu vou precisar um pouco mais de você. Eu vou precisar de uma entrega maior, eu vou precisar que você se dedique um pouco mais, que você faça aquilo que o outro não tá fazendo. É simples assim, quando você for perder um treino, a pergunta é, o que o meu atleta que eu tenho que bater na prova, teoricamente, ou que eu tenho Minha concorrência, né? Meus concorrentes ali, que eu quero uma classificação, o que eles estão fazendo agora? Essa é a pergunta. Sim. Mas eu acho que hoje está muito mais light. Eu acho que uma das coisas que, enfim, eu te conheço há bastante tempo, e eu acho que um dos maiores aprendizados entre eles que eu tive com você foi poder ter alguns ensinamentos que muitas vezes eram usados para profissionais de uma forma mais suave, vamos dizer assim, para uma aplicação amadora, né? Então, assim, eu lembro que uma vez que a gente foi pedalar, bem no início, que eu estava aprendendo a pedalar, você me ensinando a me alimentar na bike durante a prova. E eu, ali levantando e abaixando, você virou e falou para mim assim, olha, em 180 km ali no Ironman, você se alimentar desse jeito, a tua coluna vai pro espaço e você vai gastar muita energia se alimentando dessa forma. E ali você me ensinou eu me alimentar no clipe, quer dizer... Isso são coisas muito técnicas, né, e muito sutis que provavelmente um atleta profissional usa e poucos amadores usam, mas eu entendi ali de que se eu usasse isso, eu teria os resultados que eu queria. Detalhe. Então, é detalhe. São detalhes, né? É tudo detalhe, assim. E tem que se treinar isso, né? O que a gente sempre fala é o seguinte: quando você vai para uma prova de triatlon, normalmente, né, uma prova mais longa, o triatleta muitas vezes ele não fez a T1, ele não fez nenhuma T1. E ele sabe que ele vai ter que nadar e pedalar. E como fica isso? Ele não fez, ele não tirou a roupa de borracha dele, ele não sabe tirar a roupa de borracha dele, ele não sabe, ele não tem aquela segurança que não vai emperrar, né? Isso é um problema, né? Então, isso tem... A famosa troca de pneu, né? Que eu lembro que a gente fazia muito, né? Que a gente ia ali na base aérea, né? Você fazia, a gente tinha que trocar em 1 minuto o pneu, enfim, a gente ficava todo mundo ali que nem louco. Porque assim, se fura na prova, eu preciso ter a minha autonomia de trocar esse pneu da forma mais rápida possível. Tem que estar autossuficiente. Se eu perder 3, 4 minutos, 5, eu tô na prova ainda. Eu tenho que entender essa dinâmica, né? Fala, Betones. E por que você não desistiu, mas por que você optou por ser só técnico? Não continuar como técnico e atleta? Que a gente vê hoje, tem um monte de pessoas que eu conheço aí. Não fale nomes. São atletas e são técnicos e continuam treinando, né? Continuam fazendo prova. Sim. E, você era um bom atleta, né? Por que você decidiu não continuar treinando? Ou é possível encaixar isso, ou você preferiu não porque é para se dedicar exclusivamente ao treinamento? Por que essa decisão? Eu acho que é possível, sim, tanto que você vê que tem técnicos que treinam. Agora, a gente precisa entender que tipo de
trabalho você quer executar com os teus atletas, né? Hoje, Wagner não consegue treinar, não consigo dispor de tempo para treinar, porque eu quero fazer o quê? Eu terminei o meu mestrado, eu sempre fui engajado em ler, em estudar para entregar o melhor. Aquilo que o Sérgio falou aqui é tentar entregar para o atleta amador, de uma forma mais suave, um treino, né, e características de um profissional, é o que nós tentamos aqui. Então, eu preciso aprender sobre as métricas, eu preciso aprender cada vez mais sobre as métricas. Agora eu estou buscando meu doutorado, né? Ou seja, eu vou voltar para o doutorado. O que isso significa? Isso significa que eu tenho outras vertentes de dedicação que eu competir agora, né, ou eu treinar para competir, não é o momento. Né? Por mais que eu goste do triatlo estar envolvido, tem uma coisa muito interessante que, em determinado momento também, toda aquela vontade que eu tinha de competir, de ir para a prova e vamos fazer, vamos lá, aquele olho que eu sempre falo para vocês, olho de prova, virou olho para entregar para os meus atletas. Ou seja, a minha vontade hoje é que os meus atletas tenham um olho de prova, é que os meus atletas consigam o resultado. Seja ele baixar de 14 horas, seja ele uma classificação para Kona. Esse é o meu tesão. É isso que me motiva, é isso que me move. Me move eu ler alguma coisa e descobrir alguma coisa diferente e tentar aplicar ou tentar analisar os dados que eu já tenho para saber se isso é real ou não. É isso que me move. Eu não conseguiria, por exemplo, hoje em dia, gastar um tempo de 2-3 horas por dia treinando, sendo que eu posso estar, fazendo inglês, aprendendo programação, aprendendo algumas coisas que vão me dar embasamento para ser um técnico ainda melhor. Então, o meu tesão é ser técnico, não é mais ser atleta. Eu virei esse olho pro técnico, entendeu? Vamos contar para as pessoas um pouquinho de como é que é a rotina aqui em casa? Conta que eu acho que é interessante vocês saberem. Nossa rotina a gente acorda, no dia que o Wagner dorme bem, a gente acorda um pouco mais cedo, senão ele acaba acordando um pouquinho mais tarde, eu acordo cedo todo dia. Eu tento acordar e fazer algum esporte, alguma coisa, porém, ultimamente, eu tenho acordado e eu vou fazer o quê? Eu vou estudar. E o Wagner faz isso também. Então, a gente já acorda já estudando. E daí, estudando o quê? Aí vai. Então isso é importante. A gente estuda qualquer coisa, entendeu? Eu estudo de investimentos, eu vou estudar de programação, a gente estuda línguas, a gente lê artigo praticamente todo dia, a gente faz resumo de artigo, a gente lê blog, a gente ouve podcast, a gente, assim, o que tiver de informação, a gente tá atrás. Ela ainda faz isso um pouco mais do que eu tento focar as minhas coisas em basicamente 3 vertentes, assim, né? Que é olhar os meus atletas e montar os treinos, né? E aí envolve os planejamentos, que muitas vezes esse ano vocês vejam que as provas mudaram, segunda, terceira vez que muda, e isso eu tenho que mudar todo o planejamento, eu tenho que pensar, né? Minha outra vertente é estudar um pouquinho de programação, porque eu acho que esse é o futuro do treinamento físico, né? Criar algoritmos em que você não precise ficar olhando o Training Peaks o tempo todo, mas isso já vai te dar alguns dados interessantes para trabalhar individualmente com o teu atleta. Então isso para mim é extremamente importante. E os artigos, né? Como eu estou escrevendo o projeto de doutorado lá na Unicamp com o professor Orival, eu preciso ler, eu preciso me informar, eu preciso escrever isso. Não, e daí vejam, tudo isso que a gente tá falando é, entre aspas, assim, fora do horário de trabalho, entendeu? Então, assim, eu vou dizer assim, o 9 to 5, né? O trabalho das 9 às 5, que daí sim é o Wagner fazer planilha, ele falar com os atletas dele, ele montar os planejamentos, etc. Mas, normalmente... O tour tá a fazer análise dos dados, a gente tá analisando uma pancada de dados, e daí o nosso tempo fora isso, então assim, das 6 às 9, que é quando eu acordo, a gente tá fazendo alguma coisa ou lendo algo e discutindo e estudando, e depois das 5, 6 em diante, também. Sim, acho que a gente para 2 horas por dia na somatória para almoçar, assistir um jornal, assistir alguma coisa. E então o nosso dia é muito envolvido nisso, né? Eu respiro isso, não tem jeito.
Eu queria perguntar, a Erika falou, né, essa coisa de estudar, a gente sabe o Wagner, ele é um tarado, né, por aprender, por estudar. Eu lembro que quando ele abriu a assessoria, a gente tinha várias discussões sobre isso e você acaba despendendo muito tempo, né, para estudar, e tem muita gente que acha que o professor, o técnico de educação física ou de triatlo, ele não precisa estudar. Tá errado, né, quem acha isso, né, que não precisa se aprimorar, que é simplesmente, né, quando a gente fala assim, fazer planilha, né, a pessoa acha que planilha é só um nome, que não tem nada, o que tem por trás, né, de uma planilha, né, o quanto tem de conhecimento, o quanto tem de informação por trás. Então, acho que o legal é você contar um pouco, Wagner, assim, a Erika já deu uma introdução, mas o que você fez nesses últimos anos, né? A gente sabe do teu engajamento também para a formação de novos professores, de novos técnicos na própria Unicamp, você está fazendo um mestrado, um doutorado. Então, como que você enxerga essa formação dos novos técnicos, né, para triatlon? A gente sabe que todos que trabalham com você, que já passaram por você incentiva isso neles, né? Você valoriza a importância da formação, do estudo, do aprendizado, não é simplesmente chegar lá e... Óbvio que tem que botar a mão na massa, né, que a gente sabe que até hoje você também continua colocando a mão na massa e fazendo muitas das planilhas, né, dos teus alunos, né, dos teus atletas, mas como que você enxerga essa parte do aprendizado, da informação dentro da tua profissão? O profissional de educação física, ele tem ainda um lance com personal trainer, ou seja, eu me formo, eu vou ser personal trainer porque eu consigo ganhar dinheiro. Isso é muito importante, eu acho interessante, isso alavanca realmente no início ali. Existem alguns personagens que eles ainda conseguiram continuar estudando e evoluindo, então isso é muito importante para a carreira deles, porque não importa qual lado você vai seguir da educação física, importa o quanto você vai se dedicar no seu aprimoramento. Eu sempre tive uma regra aqui em casa e serviu muito bem com a Erika, que foi assim, parte do nosso dinheiro tem que ser investido em livros, em cursos ou viagens que nos vão trazer alguma coisa. Então, assim, eu realmente invisto nisso, né? Eu gasto dinheiro realmente fazendo cursos fora, trazendo informação. Eu gasto dinheiro com livro, eu gasto dinheiro com viagem, que eu tenho que ficar lá para me expor, para apanhar, para entender o que está acontecendo. Então, Vídeo a viagem de Boulder, né, que vocês ficaram agora, é legal até você comentar sobre isso, né? Eu comento depois, mas assim, hoje em dia você tem, por exemplo, na Unicamp, você tem vários cursos, né, o CARD 1, CARD 2, a especialização, você tem na Federação Mexicana também o CANTRI 1, 2, 3, a Confederação Brasileira hoje dispõe também do nível 1, nível 2 e o 3, que é a especialização, que hoje basicamente é feita só pela Unicamp. Então assim, hoje em dia é mais fácil se formar. O que eu sinto ainda é que é um problema de base. Quando você chega numa pós-graduação e vai dar aula para uma turma e você sente que falta o embasamento da faculdade, da universidade, você já tem que limitar um pouco mais por baixo qual é o nível de conhecimento que você vai passar para esses atletas. Alguns anos atrás, quando se falava em métricas de treino, de controle, carga de treino, diversos técnicos falavam assim, o Wagner é louco, o Wagner é sem noção, vai usar medidor de potência para quê? Não serve para nada, nós somos raízes. Hoje em dia, todos esses que falavam tudo isso estão usando as métricas, ou pelo menos estão usando as plataformas sem saber usar as métricas, né? Então, isso é um ponto. O que eu acho é que existe sim uma falta de base, de entender muito de fisiologia, entender muito de organização de treino, controle, e aí se aprofundando cada vez mais na temática triatlon, que é o nada, pedala e corre. Né? Não é natação, ciclismo e corrida. Mas hoje em dia existe sim essa facilidade. Quanto a... Fala. Uma pergunta. A gente passou por toda essa revolução tecnológica aí juntos, né? Exatamente. O Serginho também, pô. Acho que a única que não passou foi a Erika, que pegou já tudo prontinho. E aí, o que você, na sua visão, o que você acha que trouxe... qual foi a coisa que... Duas perguntas eu queria fazer. Qual é o maior benefício dessa tecnologia toda que a gente tem hoje? E qual foi a coisa que você acreditava que estava certo, que você fazia certo, e com essa tecnologia te mostrou que não estava certo, ou que foi possível ter uma coisa melhor? Porque a gente vê que a gente começou o negócio, antes era por
por percepção de esforço. Né? Frequência cardíaca. A gente até comentou, né? Você recebia aquela coisa de leve, moderado, fraco, firme, forte, muito forte. E morte, no final. Esse era o ritmo que a gente recebia. Depois veio a frequência cardíaca, que hoje a gente usa mais como uma referência para análise pós-treino, vai. Depois potência. Aí agora a potência cardíaca. E a gente mesmo já chegou na conclusão, por exemplo, no meu caso, que durante a corrida, ficar olhando o ritmo que você está correndo atrapalha. Então, para mim, é uma coisa que assim, eu prefiro correr sem olhar o ritmo, pela percepção de esforço. Mas então essas duas perguntas. O que você acha que essa tecnologia ajuda e o que a tecnologia, toda essa tecnologia, mostrou que você poderia fazer melhor alguma outra coisa? Eu acho que, sem dúvida, melhorou e ajuda muito. Veja, se fala muito da arte do técnico. O que é a arte do técnico? É como ele elabora aquela planilha, ou como ele coloca de tempo, 3 forte, 2 fraco, 200 watts aqui, ou vamos falar 130 batimentos aqui, ou forte aqui, leve aqui. Hoje em dia você tem as métricas para associar a resposta de treino deste atleta a sua arte de treinamento. Então facilitou muito a vida. Eu acho que é uma ignorância muito grande você não possibilitar ou não utilizar métricas para ajudar. Veja, eu não acho que as métricas são a solução total de tudo. Existe alguns planejamentos que a gente chama de polarizado. Polarizado é treinar leve, muito leve e forte, muito forte. Entendeu? Ele divide em 3 zonas: abaixo de limiar, entre limiares e acima de limiar 2. Então eu treino acima de limiar 2 um pouco, depois é tudo muito leve. E isso é percepção, eu posso usar minha percepção, não teria problema nenhum. Eu gosto muito da percepção, né? Só que também eu gosto de ver essa percepção associada ao meu sono, à minha alimentação, ao meu estresse, ao meu HRV, ao meu TSS do dia. Então, assim, são outras circunstâncias que aí você vai precisar analisar com métricas. Eu acho que a grande diferença, se você falar assim, poxa, o que eu não fazia, né? Por exemplo, eu dava 2, 3 semanas de taper para todos os meus atletas antigamente. E funcionava muito bem. Eu fiz 3 semanas de taper, basicamente, 2,5. Agora eu sei que eu posso dar 1 semana de taper para o meu atleta e ele performa muito bem no Ironman. Por quê? Porque os números me mostram isso, a ciência me dá um pouco isso, e eu sei mais. Eu sei que alguns atletas, por exemplo, funcionam com 7, outros com 6 e outros com 9 dias. Então veja que importante que é o número, porque o número é individual. Quando você analisa um número arbitrário, muitas vezes ele é individual. Eu tenho que usar esse número para este atleta, né? Então, uma forma física para um atleta que vai chegar num Ironman, vai chegar com 20 positivo, por exemplo, outro vai chegar com 24. Isso de forma geral. E no ciclismo, quanto que esse atleta chegou? E na natação, quanto que ele tem que chegar? E na corrida, porque daí são modalidades individuais que você tem que deixar o atleta preparado. Então são detalhes que as métricas vão te dando para você afinar o treino. O treino, gente, é individual. Não adianta querer falar que dá o treino para todo mundo, o mesmo treino funciona igual para todos. Não é assim. Sabidamente, existem inúmeras pesquisas já que mostram isso. Existem inúmeros técnicos trabalhando com algoritmos, né? E isso é uma tendência. O algoritmo ele consegue pegar todas as variáveis possíveis que você queira engajar ali naquele processo e te dar uma resposta única para o atleta, a ponto de você, hoje eu não quero fazer esse treino que o algoritmo, vamos dizer assim, tá me dando. Você fala assim, não quero fazer esse. Aí você coloca o treino que você fez, o algoritmo te fala, olha, você deixou de ganhar tanto, entendeu? Ou você perdeu tanto. Então, assim, é muito interessante isso. E as pessoas, elas ainda estão flutuando naquela história do 3 forte, 2 fraco, ou tiros de 1000 para intervalo de 1 minuto. E as coisas não são bem assim, as coisas mudaram grandemente, e daqui para frente, mais 5 anos, elas vão estar em outro patamar, sem dúvida nenhuma. Wagnão, voltando àquele assunto, né, você teve uma temporada aí que vocês foram, você e a Érica, que vocês ficaram acho que 4 meses fora. 4 meses. O que vocês viram de diferente? É óbvio que vocês foram lá pro berço do triatlo, né, mas o que vocês viram de diferente? Eu não preciso nem falar que provavelmente, né, eles estão muito na nossa frente aqui, óbvio que sempre estão, mas o que vocês viram de diferente, o que vocês trouxeram de aprendizado que vocês estão tentando e conseguindo aplicar aqui nos treinos, para os atletas, para os alunos, tanto do que o Beto falou na questão, né, das métricas, das tecnologias, mas também em outras coisas, né, porque a gente sabe que não é só tecnologia, né, tem muita coisa analógica que também está muito na frente, mas
como é que foi essa experiência de vocês lá em Boulder que vocês foram? Olha, foi muito enriquecedor, assim, porque primeiro assim, o lugar é incrível, você consegue sair da sua casa 5 quilômetros, você está em 7 tipos de montanhas diferentes, com altitude. Então você só daí já consegue planejar o seu treino, além de ter um treino plano também para você realizar. Você tem piscinas, tanto em academias, algumas academias bem conceituadas, como a Helly, onde todos os triatletas basicamente treinam, como algumas outras que são públicas. Então você tem um acesso muito fácil, né, além das inúmeras trilhas. Então você tem um acesso muito fácil ao treinamento, tá? Esse é o primeiro ponto que se observou. Então, os caras não têm a preocupação, porque até a educação das pessoas é diferente quando vê um atleta treinando. Então existe um respeito maior. Não é que não aconteçam acidentes, acontecem, mas é um respeito e uma tranquilidade muito maior. Esse é um ponto. O que eu vi lá em termos de academia, por exemplo, eles estão mais à frente em termos de mobilidade, em termos de alguns tipos de exercício, né? Então, assim, eles realmente executam isso de uma forma como parte integrante do treino. Quanto à metodologia de treino, eu não vi nada que falasse, nossa, olha que diferença que nós fazemos, olha que grande coisa que eles estão fazendo, como eu não percebi isso antes. Isso realmente eu não vi. Agora, uma coisa que chamou muito a atenção, que nós já sabíamos, e uma das coisas que nós fomos atrás lá, são técnicos que trabalhavam com programação, né? Então, isso sim, quando você começa a conversar com esses caras, e nós tivemos acesso a isso, e você começa a entender o nível que esses caras estão de conhecimento, você fala, meu Deus do céu, eu sou uma formiguinha, eu preciso estudar. E conhecimento, né, de fisiologia, não só de treinamento, né? Não especialmente de fisiologia. Não é um cara tonto, né? Não é um cara que assim, conhece só de treinamento. Não, ele conhece a fundo a fisiologia, ele conhece muito bem, ele tem uma prática grande com atletas profissionais em Kona. Então, assim, a vivência deste cara, e aí você começa a pensar como eu chego neste cara. Porque esse é o grande barato, assim, o que eu tenho que estudar? Então, a grande coisa que me trouxe de lá foi, primeiro, a vontade de voltar a estudar inglês, né, assim, de estudar isso de uma forma mais frequente e recorrente aqui no Brasil. Eu tenho feito. Me deu vontade de aprender a programação, que é uma coisa que eu vislumbro lá pra frente. Aí você fala, mas Wagner, você vai trabalhar com programação? Você vai programar os seus treinos nesse formato? Não, eu não vou fazer isso. Quem vai fazer isso provavelmente é a Érica. Mas eu preciso muitas vezes entender minimamente o que é programação e como eu trabalho com Python, por exemplo, para poder conversar com a Érica algumas coisas que eu vou pedir para ela. Você vai falar, Wagner, o que você tá me pedindo? Eu não tô entendendo nada. Então esse é o grande ponto, né? Você tentar olhar para frente o que está sendo feito hoje que vai ter uma resposta muito grande e que vai trazer resultado para você profissionalmente. Eu fiz isso com a bicicleta, eu fiz isso com o medidor de potência lá atrás, porque eu quis comprar um medidor de potência, não tinha dinheiro, quem me comprou foi um atleta, eu paguei em aula, né, na época eu era personal, e todo mundo falava que aquilo era uma loucura, que não ia prestar para nada. Eu fiz isso com medidor de potência de corrida, e agora eu tô fazendo com programação. Eu acredito fielmente em tudo isso, né? Que as coisas vão funcionar muito bem daqui a um tempo. E não é que eu precise usar isso com todo mundo, gente. Eu preciso conhecer, eu preciso entender esses mecanismos e possivelmente usar com um outro atleta que necessite. Perfeito, perfeito. A gente sempre imagina todos os segmentos que a gente vai encontrar muitas novidades, como você falou. E agora, tem o estilo de vida, né, todo que o ambiente também proporciona, que é o que você comentou, né? Assim, o local, ele te traz isso. E isso é uma grande dificuldade que a gente tem aqui em muitos lugares do Brasil, e principalmente em São Paulo, dessa dificuldade, dessa carência, né, de locais para treino, né? Que a gente já até mencionou em outros programas, em outros bate-papos que a gente teve, que isso contribui muito para o crescimento deles lá, né? Você sabe que uma coisa que chamou muito a atenção é que, assim, os técnicos lá são extremamente diferentes daqui num sentido, eu lembrei agora. Lá, o técnico, ele tem 8 atletas, 9 atletas, e já é muito, tá? Então, o que acontece? Quando você fala que você tem 200 atletas, os caras quase caem para trás. Porque eles não conseguem entender como que você consegue treinar 200 atletas. E realmente, é extremamente difícil, você não dá conta de tudo isso. Né? Eu tenho 1000 atletas, Ok, você não treina 1000 atletas, você replica planilhas para 1000 atletas, porque você não tem como coordenar isso. Você vai precisar do quê? De
20 professores extremamente especializados, o que é muito difícil para fazer tudo isso. Então, assim, e tem a questão do preço, né? Uma planilha lá, basicamente, né? Uma planilha que o cara fala, sei lá, 2 vezes por semana com você, custa $1.000, $1.200. O mercado é totalmente diferente daqui, né? Então, ele tem lá 10 atletas com $1.200, $1.500, ele consegue viver super bem. Aqui a gente tem que realmente fazer um volume para poder compensar isso, né? Beleza. Gente, acho que foi super legal. Eu queria perguntar, Betão, alguma dúvida? Alguma eu pergunta mais? Queria só fazer uma colocação. Pergunta difícil, pô. Então, você quer uma difícil, eu vou te perguntar. Então tá bom. Quão difícil é convencer o atleta amador de seguir as métricas que você coloca para ele fazer? E quão difícil é convencer um cara que não é ruim para ele o FTP dele aumentar, mesmo durante o tour, entendeu? Agora você pegou uma difícil, eu pedi uma difícil, entendeu? Eu vou te contar. Antigamente, os atletas vinham para cá já sabendo e conhecendo, né? Então, assim, já sabe que vai ter que treinar diferente, já sabe que vai ter alguém olhando os treinos, já sabe que vai ter alguém enchendo o saco, já sabe que vai ter alguém comentando no TP ou no WhatsApp. Então, assim, o atleta, ele se acostuma. Evidente que alguns atletas que procuram a TT hoje em dia, eles vêm com um conceito enraizado de só treinar e fazer o que quer. Bom, se ele quer fazer o que quer, ele continua lá, ele não vai vir aqui, porque não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque existe um planejamento, existe um controle, e a gente começa a pegar tudo isso, né? Então, assim, eu acho que é uma seleção natural, Beto. Isso aí de respeitar é uma seleção natural. Muitas vezes a gente tem alguns grupos e o pessoal fala assim, mas meu atleta não me respeita, mas meu atleta não sei o que. Bom, mas espera aí. Você é a autoridade, né? O seu atleta, ele tem que te respeitar. Se ele não tá te respeitando, tem alguma coisa errada. Ele tem que ter um respeito. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu falo que vem pensa que sou um profundo conhecedor de lá. Não sou, mas as coisas que eu vi, por exemplo, o técnico lá, o coach, ele é extremamente respeitado. E você não pode ir contra o cara. Você tem que respeitar as regras, porque isso envolve uma série de procedimentos ali, inclusive nas universidades. Então você tem que respeitar. Aqui se criou, né, com as assessorias lá atrás, muita coisa de passar a mão na cabeça, porque se via essas pessoas muito como clientes. Um pouco da característica do brasileiro também. Cliente, então tá pagando boleto, beleza, não vamos brigar com ele. Eu não tenho ainda essa maturidade toda. Veja, eu tô aprendendo. Eu já aprendi muito, o Serginho sabe como eu era. Né? Hoje em dia eu já não mando mais ninguém embora, eu tô mais tranquilo. Que me contou uma história interessante, eu não lembro há quanto tempo faz isso, acho que faz uns 2, 3 anos. Silvia Paller, grande Silvia Paller, que já esteve aqui com a gente, ela me contou que ela tava treinando com um técnico dos Estados Unidos, eu não lembro quem era o cara que ela tava treinando. E ele mandava as planilhas pra ela fazer, e ela falou pra mim, um dia a gente tava na ciclovia, ela falou que ele mandou o treino e ela não fez, e ele falou, se for pra você fazer o treino que você quer e não o que eu mando, você nem precisa mais me pagar e nem precisa mais pedir de volta, que eu não faço mais. Porque se eu não perco o meu tempo, você não perde o seu. Eu lembro que ela me contou essa história da ciclovia. Eu não lembro quem era o técnico que tava mas tendo. Lá é assim mesmo. Assim. Porque é um projeto, né? Então os dois, é aquilo que o Wagner falou no começo, acho, dos dois trabalhando para um objetivo em comum, os dois têm que fazer a sua parte. Eu tenho uma coisa que é me envolver muito com o atleta. Então, assim, o resultado do atleta é o meu resultado. Então, eu preciso me envolver com esse cara para que isso dê certo. E eu vou entregar o meu 100%. Eu preciso do 100% do outro. Entendeu como é que é? Triatlon é um esporte individual. A hora que você tá executando só. Porque atrás disso tem uma equipe. Né? Eu tenho meu orgulho aqui de fazer algumas coisas. Eu tenho meu tesão. Eu quero que isso dê resultado. Eu estudo para isso. E aí eu não tenho como fazer esse match de realmente saber se tá funcionando ou não. É realmente um pouco frustrante. Mas tem várias histórias aí. A gente vai contando ainda aí. Um monte. Posso fazer uma última pergunta? Faz. Vou deixar, não deveria, vou deixar. Qual foi a sua maior alegria como técnico e a sua maior decepção? Aí vai dar um programa. Essa pergunta. Chora que eu te escuto, vem agora. A minha maior decepção foi... Eu tenho duas, na verdade. Um é o ano passado, em Kona, que a gente teve um problema com uma atleta que ia ganhar categoria e talvez até geral ou segundo geral. E ela se machucou durante a prova. Foi um ciclo muito bom.
Uma outra decepção foi com o time, inicialmente, que eu tinha lá atrás, e eu tive alguns problemas de relacionamento com eles, e eu tive ali passei alguns momentos bem difíceis, assim, que separou o grupo, e isso foi bem, bem triste pra mim. Até hoje eu sofro com isso. E a alegria... Poxa, a alegria eu tenho toda hora, cara. A alegria quando o meu atleta termina uma prova que ele quer terminar, quando ele classifica que ele quer classificar. Porra, eu tenho a alegria de estar trabalhando, de estar fazendo os treinos, de ver um resultado bom do meu atleta em treino, muitas vezes. É muito difícil você mensurar isso, porque às vezes você tem um processo muito grande que tudo deu certo e a prova não dá, né? E eu não posso dizer que isso não foi interessante, porque eu tenho um processo que foi sensacional, isso me anima muito. A alegria, ela vem em ciclos. Eu acho que eu tenho muito mais, teoricamente, acho que qualquer técnico ou atleta tem muito mais decepção em termos de resultados, né? E é por isso que eu olho muito mais o processo nisso tudo. O quanto isso foi bacana, o quanto isso realmente evoluiu o meu atleta. E aí a prova é o detalhe, a gente sabe que muitas vezes não dá certo realmente. Muito bem. Érica, você quer contar algum caso pitoresco aí? Não, a Érica não quer contar nada. Eu quero que ele conta com a maior cagada que você já fez em alguma prova de triatlon. Teve alguma? Ou você sempre foi reloginho, assim? Não, meu primeiro Ironman, eu saí da água, eu entrei na água, né? Lá em Floripa, 2007, entrei. Aí eu pensei, nossa, né? Já comecei, olha, no começo da natação, pensei, preciso fazer um trabalho mental aqui de como vai ser. Mas cadê minha comida? Eu deixei na bicicleta. Não, eu não deixei na bicicleta. Não, você deixou na bicicleta. Conversando comigo mesmo nadando. Não, você não deixou na bicicleta. Deixou. Meu, você não deixou, você esqueceu as suas comidas. Bom, saí enlouquecido, pedi pra pessoa que tava comigo na época pegar minha alimentação, ela jogou tudo no chão. Eu parei, peguei toda a minha alimentação, coloquei nos meus bolsos, naquela época era saco de batata com sal, amassado, né? Eu levava uns sacolés, assim, parecia umas bisnagas de dinamite nas costas, achando totalmente aerodinâmico. Sacolé de purê de batata? Espetáculo. Tem gente que faz isso até hoje. Os caras fazem isso até hoje, eu fico indignado. E foi, acho que, meu pior erro, assim. E agora, como técnico, um dos meus piores erros foi quase ser preso em Florianópolis. É verdade, eu lembro. Vocês lembram disso? O cara quase me atropelou de carro, era um manezinho da ilha, né, de Santa Catarina, e o cara falou pra polícia que eu que tinha ido agredir ele. Sorte, quando ele estava sendo preso, diga-se de passagem. Veio um bombeiro E falou, não, ele tá certo, ele não fez nada, tal, quem quis agredir foi o cara do carro, só que o cara já tinha ido embora. E eu quase fui preso em Florianópolis, chamaram polícia, um monte de gente. Você tava um pouquinho esquentadinho, segundo a polícia. Tava nervoso, ia ser preso, os caras iam ser presos por nada. Boa. História da vida real. Vagnão, obrigado por ter aceitado hoje essa sabatina de perguntas. Vocês pegaram muito leve, vocês são muito fracos, não sei. Tem que tem que espancar o cara aqui. Que isso? Érica, obrigado. Obrigada, pessoal. Betão, obrigado. Eu queria pedir para todo mundo deixar suas perguntas pro Wagner, para a próxima edição do Entrevistando Wagner Espadoto, entendeu? Deixem lá no nosso Instagram seus comentários e suas perguntas pra gente usar na próxima entrevista aqui. Aproveitando, já sigam as nossas redes sociais, @Café com Triatlon lá no Instagram. E lembrem de seguir a gente também no Spotify para vocês receberem notificação quando tiver episódio novo. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, obrigado. Tem mais semana que vem, Café com Tri. Um abraço. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.